Então, essa é a caderneta de saúde da criança, né, da masculina. Ela foi atualizada, a dos meninos, né, e tem a das meninas também, a mesma coisa, só muda a cor. E algumas coisas que são diferentes, mas não vale, é bem pouco mesmo. Mas para o que a gente vai ver hoje não tem problema, né? A caderneta ela foi atualizada ano passado, e um dos motivos da atualização foi justamente da área de alimentação e nutrição, porque ano passado a gente também teve o lançamento do novo guia alimentar para crianças menores de 2 anos de idade, tá? Então, o que a gente vai ver aqui, e por isso que eu não podia usar uma caderneta anterior, porque já está defasado em relação à alimentação e nutrição. Então, vocês já devem ter visto, e é muito importante manusear esse documento, a caderneta de saúde da criança, enquanto profissional de saúde, porque é por meio desse documento que vai ficar, e tem que ser visto mesmo como um documento, né, porque muitas vezes para a gente é tão corriqueiro que a gente não dá o devido valor para a caderneta, mas é por meio desse documento que o profissional de saúde, também os pais ou responsáveis, conseguem acompanhar todo o desenvolvimento da criança, todo o crescimento da criança, a alimentação da criança, e é o mesmo um documento que vai circular de profissional para profissional, ele vai passar pela enfermagem, ele vai passar pela nutrição, para a farmácia, né, pelo bioquímico, enfim, né, por todos os profissionais da saúde que trabalham na atenção primária. E, para além disso, a caderneta de saúde da criança, ela é também um documento obrigatório, né? Toda criança que nasce no Brasil deve ter acesso à caderneta de saúde da criança, independente se nascer na unidade privada de saúde, né, em um estabelecimento privado ou em um estabelecimento público, tá bom? Eu vou pular essas partes, que não são, né, dentro da minha área da alimentação e nutrição, mas vocês vão ver isso com outros professores aqui no decorrer do curso, e é importante que vocês analisem mesmo esse documento, leiam, sentem para ler o documento, né, a caderneta enquanto um documento, sabe quando a gente pega um livro? Então, é importante que tenha esse trabalho. Eu até aposto que muitos de vocês já viram a caderneta de saúde da criança, mas que ainda não sabem as seções que tem, toda a riqueza que tem, né. Então, aqui, por exemplo, né, o cuidado de saúde da criança, então tem quando que deve levar as crianças na consulta de rotina. Para a nutrição, isso daqui é muito importante. Então, observem que a primeira consulta, na primeira semana, então a criança já deve ter uma rotina já deve ir para uma unidade básica de saúde, porque na primeira semana de vida, a criança, ela tende a perder peso. Então, é fundamental que a gente, enquanto nutricionista, enquanto a equipe de enfermagem, né, que normalmente depende da organização da unidade básica de saúde, em algumas unidades é feita numa sala separada, é feita numa triagem, em outras, o peso e a medida, né, o peso e a altura, em outras é feita dentro do consultório de nutrição, tá? Então, para ter essa vigilância do crescimento, do perímetro cefálico, de quanto que a criança está perdendo peso, porque é normal perder peso na primeira semana de nascimento, após a primeira semana, e fazer isso mensalmente. Então, depois marca no primeiro mês, segundo mês, 4 meses, 6 meses, 9, 12, 18, 24 e 36 meses, né? Então, essa é a periodicidade. Também vale lembrar que essa vigilância alimentar, né, e nutricional do estado do crescimento, do perímetro cefálico, esses períodos aqui, na verdade, a cada 6 meses, para quem recebe Bolsa Família, é obrigatório levar a criança para esse tipo de atendimento a cada 6 meses, que é o acompanhamento nutricional dessa criança, senão não recebe nenhum programa de transferência de renda, como, por exemplo, Bolsa Família, que foi aí, né, está sendo substituído, até os alunos de serviço social, se puderem nos ajudar um pouco mais com isso, com essas informações. Eu sei que está sendo substituído o programa Bolsa Família por um outro programa, mas as condicionalidades, uma das condições para que a família receba, por exemplo, o Bolsa Família, é que a criança vá a essas consultas, né, dentro da área da alimentação e nutrição, e é feito pelo nutricionista,
inclusive, essa checagem, né, do desenvolvimento. Inclusive, vem no contra-cheque, no extrato bancário, né, se aquela mãe, porque normalmente quem recebe o programa de transferência de renda são as mulheres, se aquela mulher, né, se aquela mãe não levou a criança, ou então quando está perto de aparecer, dá os 6 meses, né, dá o período que a criança tem que ir na nutrição, no serviço de nutrição, aparece no extrato bancário, né, você deve levar o seu filho, senão você pode perder o benefício, pode deixar de fazer parte desse programa de transferência de renda, tá? Então, esses períodos aqui são importantes para a saúde, são importantes, e aí tem importância para o desenvolvimento mesmo, né, psicomotor, desenvolvimento, tem essas etapas de desenvolvimento, tá? Então, eu vou passar, aqui a gente vai falar um pouco da alimentação, e a alimentação até o 6º mês, a gente vai falar de aleitamento materno exclusivo, tá? A partir do 6º mês, a gente tem a complementação, que a gente chama de alimentação complementar, quando a amamentação, ela já não é mais, né, não atende mais todas as necessidades nutricionais da criança, se ela não fizer uma introdução alimentar adequada, ela pode perder peso e ter problemas de saúde. Para falar da amamentação, eu vou usar um outro documento, que é um resumo, esse documento, o que a gente tem na caderneta de saúde da criança, é um resumo desse documento aqui, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos de idade. Então, quando a gente fala de amamentação na caderneta de saúde da criança, a gente tem um resumo desse Guia Alimentar aqui, ele foi lançado em 2019, e aí agora a gente já tem até versões de bolso, né, versões menores, e é um dos nossos documentos norteadores na atenção primária em saúde, dentro da área de alimentação e nutrição, assim como o Guia Alimentar para a população brasileira, tá? Então, eu vou pular aqui, depois vocês podem ler, é um documento assim, mesmo para quem não é na área de alimentação e nutrição, é um documento muito, muito importante para quem tem criança, para quem vai trabalhar com criança, é um documento bonito de se ver, as fotos, né, é um documento muito, muito legal de se ver, tá? Então, eu vou passar aqui para a parte de alimentação. Aqui a gente tem os princípios do guia, né, depois vocês podem dar uma olhada, tá? Então, a amamentação, ela é recomendada desde a primeira hora de vida, né, uma recomendação aí da Organização Mundial da Saúde, até os 2 anos de idade, sendo aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, tá? Então, o leite materno é um alimento completo, todas as doenças, tem a questão da imunidade, de ser um alimento que passa, né, a imunidade, os anticorpos que a mãe já adquiriu ao longo da vida para a criança. A gente teve um exemplo muito claro agora na pandemia da Covid-19, porque as mulheres que já tiveram Covid ou as mulheres que se vacinaram, né, as crianças automaticamente, por amamentar, adquiriram esses anticorpos. Então, é um alimento, é o principal alimento da criança, até realmente os 6 meses de vida. A ciência, os estudos são incontestáveis nesse sentido, tá? Também tem um estudo que mostra, do professor César Victor, como a corte, ele mostra que crianças que mamaram 2 anos ou mais, elas têm um coeficiente de inteligência, um QI, maior do que aquelas crianças que mamaram menos tempo, né? Então, a gente tem aí também uma questão fisiológica da amamentação, né? Quanto estímulo da nossa inteligência, tem estudos que falam que as crianças que mamaram no peito, né, elas são mais independentes. Então, a gente tem uma série de benefícios aí do aleitamento materno para a saúde da mulher, né? A amamentação, ela auxilia na prevenção de algumas doenças, ela ajuda na contração uterina, diminui o sangramento quando é feita logo após o parto, tem uma série também de benefícios para a saúde da mulher.
Além disso, para a criança, eu esqueci de falar, mas a amamentação também ela é importante para o alinhamento dos dentes, para a fala, para a formação, né, para ordenar, para o alinhamento do dente, já falei, mas a própria mastigação, o movimento da língua, o desenvolvimento aqui, né, dessa nossa parte do rosto aqui, da mandíbula, desses músculos mandibulares, etc., né, tem, assim, os benefícios da amamentação de fato, assim, incontestável. A gente tem também uma questão econômica, e isso é importante a gente falar, porque hoje a gente vive num país em que mais de 50% da população brasileira tem algum tipo de insegurança alimentar e nutricional, ou seja, passa fome ou tem medo de passar fome, né, tem medo de que acabe a comida dentro daquele período, então, dentro, né, do período que foi feita a pesquisa, é um fator econômico, porque o leite está pronto na temperatura ideal para que aquela mulher ela possa amamentar, né? Então, nesse sentido, é econômico porque não é preciso comprar fórmula, não precisa comprar fórmulas de infantis industrializadas, tá? Porém, todavia, entretanto, a gente precisa também pensar na economia no sentido da mulher, né? Porque para que essa mulher ela consiga amamentar, ela precisa ter uma rede de apoio, de alguém que trabalhe, que possa também sustentar essa mulher financeiramente, economicamente, ao longo desses 6 meses ou dos 4 meses de licença maternidade. Tem todo o trabalho psicológico, a gente não está aqui para romantizar a amamentação, né, ela é importante, sem sombra de dúvidas, eu sou uma defensora do aleitamento, da amamentação, mas a gente também precisa entender, né, o papel da mulher quando ela se dispõe a amamentar, tá? Então, só para trazer essa discussão. E aí, assim, né, dentro daquilo que é importante para a gente, enquanto profissional de saúde, deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Tá. Então, a gente tem, né, então vamos lá entrar ao que a gente vai ver. Gente, eu estou falando rápido porque o nosso tempo é pouco para muito assunto, tá, mas vamos lá. Quem aqui já tem filho? Alguém tem filho? Alguém amamentou? Alguém tem sobrinho? Das pessoas que estão aqui. Alguém? Eu não tenho filho nem sobrinho, gente. Eu tenho uma filha e um sobrinho. Ah, Luana, que bom, que bom. Luana, tu amamentaste? Sim, mas primeiro, logo quando eu tive ela, eu não tive leite, aí eu não lembro do remédio, que ia no nariz, né, a doutora passou, aí mais ou menos acho que com uma semana, 5 dias, começou a dar o leite, aí foi normalmente, fluiu normal, até os 2 anos e meio de idade. Olha que legal, parabéns, Luana, parabéns. Né? Dificultou tirar ela, o pediatra pegava em cima, mas a gente teve essa dificuldade. Não é fácil para tirar e também não é fácil para implementar, né, para começar, né, então assim, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa ter primeiro uma sensibilidade para a mulher, gente. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar, assim, nas minhas aulas, né? Nada de mãezinha, sabe? A mãezinha é a mulher, ela tem nome, sobrenome, ela vai ser mãe, ou ela já é mãe, mas ela continua sendo mulher. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente respeitar essa mulher nesse momento, nessa fase da vida, porque né, quando a mulher está amamentando, ou quando ela está no pós-parto, ou quando ela está grávida, a mulher, a gente tende a não ver mais a mulher e é só ver a criança, né? Então, enquanto profissionais de saúde, acho que o nosso papel é acolher essa mulher, né, que é mãe ou que vai ser mãe, está se preparando, né, ali durante a gestação. Esse é um primeiro ponto que eu gosto sempre de frisar. Um segundo ponto, amamentar não é instintivo, né, então, a mulher nasce sabendo amamentar e a criança nasce sabendo mamar. Não, isso não é instintivo, é algo que é aprendido. Para quem tem mais de um filho, a experiência de amamentar o primeiro, o segundo e o terceiro, o quarto, quinto, né, seja lá quantos filhos forem, é diferente. Para cada um,
para cada uma das crianças, a experiência de amamentar ela vai ser diferente. E aí é um aprendizado da mãe com a criança, é aprendido, assim, aprendam assim isso, né? A amamentação, ela é aprendida, ela não é, a gente não nasce sabendo fazer, tá? E aí, vamos pensar assim, essa mulher, ela passa 9 meses ali fazendo pré-natal, né, ou 7 meses, depende de em que altura ela descobriu essa gestação. E durante todo esse período, a gente tem poucos profissionais que se preocupam em ensinar como é que essa mulher deve amamentar a criança. Ela sabe, todo mundo fala que ela deve amamentar, que o leite é melhor, principalmente no SUS, né? A gente está falando aqui de SUS, então essa é a realidade do SUS. Então a gente defende o aleitamento materno, fala do aleitamento materno, mas ninguém ensina essa mulher como que ela vai amamentar o filho, né? Então, depois vocês podem ver vídeos no YouTube, não quer dizer que vocês vão ser especialistas em amamentação, mas é importante que vocês saibam pelo menos como orientar essa mulher, onde ela pode buscar, né, material de apoio, profissionais que a ajudem nesse sentido, tá? Então, a forma de amamentar, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque quando a criança está mamando de uma forma errada, ela vai prejudicar o seio da mãe, né? A mama da mãe, o mamilo da mãe, e isso vai prejudicar a amamentação, o estabelecimento da amamentação, porque ninguém quer sentir dor, ninguém quer ver o seio sangrando, ninguém quer ver uma mastite, né? Que é quando a gente tem aquele seio que está inflamado, que tem muito leite que está empedrado, como a gente diz popularmente falando, tá? Então, a gente vai aqui ver a pega correta, né? Como que a gente coloca a criança para mamar? É só pegar a criança e colocar no peito. Não, não é assim, né? Então, observe, isso daqui é o que está lá na caderneta de saúde da criança, falando dos benefícios do aleitamento materno e como que pode colocar as crianças para mamar, tá? Então, observem aqui, vocês conseguem ver a minha setinha aqui no computador? Deixa eu ver aqui. Olha, normalmente a gente consegue ver. Agora eu não estou vendo. Consegui ver agora. Tenta mexer. Conseguiste? Tá. Tá, mas não tá mais. Eu acho não que tá mais? Congelado. Acho que tá congelada a tela. Aí não mexe o cursor. Peraí. Pronto, vocês estão vendo aqui? Não. Tá vendo? Tá mexendo aqui no cursor. Bom, consegue? Eu consigo enxergar tudo que tu tá mostrando, mas o cursor não se mexe para mim. Estranho. Tá, mas eu vou... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Também não consigo nem colocar a seta. Bom, mas enfim. Não, vou explicar se vocês já conseguirem ver. Aqui nessa imagem, em que o bebê tá na imagem 1, tá? Estou falando aqui na imagem 1. Observem que a mão da mãe, ela tá num formato de C, né? Então, ela pega os dedos, né? Aqui, essa parte dos dedos, exceto o polegar. Então, todos os dedos estão para baixo, né? Fazendo aqui para baixo do mamilo. Oi? Só um minuto. Qual é a página que tu tá mostrando? Porque... Página 27. Pra gente tá travado. Tá bem... Eita, tá bem. Então eu vou parar aqui o compartilhamento e começar de novo. Que estranho. Obrigada. Foi a Bruna que falou? As pessoas estão falando aqui no chat também, para elas. Tá bom, tá ótimo. Obrigada, Bruna, que eu não estou conseguindo ver o chat, mas obrigada, Bruna. Pronto, agora acho que vocês estão vendo na página 6, né? Agora a gente está vendo. Isso. Agora entrou a imagem. Tá ótimo, tá pronto. Obrigada. Eu estava falando para vocês não entenderem nada. Obrigada, valeu, Bruna. Obrigada, Rose. Bom, então aqui, observem que aqui nessa imagem, a gente tem todos os dedos para baixo, né, exceto o polegar, e esse dedo abaixo, ela fica no mamilo, fica abaixo do mamilo, né, dessa região mais
escura que a gente tem na mama, e aqui formando um C. Observem que forma um C. Por que esse formar um C é importante? É a forma como a mulher vai oferecer o peito para a criança. Então, a criança vai abrir a boca, ela vai fazer esse formato de C aqui e vai colocar desde baixo até tudo dentro da boca da criança. Com isso, a criança não vai pegar só o seio, só o bico do peito, né? Ela vai pegar toda a parte da auréola. E aí, é embaixo da auréola, né, que a gente tem os ductos lactíferos, que fazem com que o leite saia, e a língua da criança vai fazendo esse movimento aqui do meu dedo, para baixo e para cima, para baixo e para cima, para poder sair o leite, tá? Então, essa é a forma certa da gente oferecer, de ensinar a mãe a oferecer o peito para a criança. O que a gente vê muita mulher fazendo? Formato tesoura, pega assim esses 2 dedos, aí coloca, vai só o bico do peito para a boca da criança. Eu vou mostrar aqui para vocês uma pega errada. Olha, aqui é uma pega correta, tá? Observem que a boca da criança faz tipo um formato de peixinho, que a gente chama, e observem que não tá, olha aqui onde está o bico do peito, tá? Mas o lábio inferior da criança está na parte inferior do mamilo, né? Aqui da auréola, da auréola. Não está no mamilo. O mamilo está provavelmente aqui no meio. E aqui o lábio superior, aqui a narina está liberada para respiração, não está tapando a respiração da criança. Então, essa é uma pega adequada, tá? Eu vou mostrar agora para vocês, depois a gente volta aqui nessa imagem. Ó, aqui dá para ver de um outro ângulo, um formato de C, a mulher oferecendo para a criança, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma pega errada para vocês poderem compreender. Deixa eu ver aqui a foto. Aqui, ó. Essa é a pega inadequada. Observem a diferença daquela para essa. Nessa daqui, a criança está só no bico do peito. Então, toda essa opção, primeiro, a criança vai ficar sugando o mamilo vai ser como se fosse uma chupeta, então não vai sair leite, a criança vai se irritar, a criança vai colocar força, porque quem já conviveu com criança, ou quem tem criança, enfim, quem já amamentou, sabe que a criança não tem dente, mas tem uma força na gengiva que, vou contar para vocês, é fácil, né? Tem um teste que a gente faz para saber como é que está a força de sucção, se a criança está sugando adequadamente, que é a gente calça uma luva, e aí coloca o dedo mindinho, faz tipo uma cosquinha, assim, no céu da boca da criança, né? Tem que ter cuidado para não ir muito lá atrás, que é para a criança não regurgitar, né? Não querer vomitar. E aí, qual é o instinto? Quando a gente faz isso, qual é o instinto? É fechar a boca. E aí a criança fecha a boca e fecha com muita força que tem nessa gengiva, né? E por que isso é importante? Essa pega, a questão da pega, né? Porque a gente vai ter, deixa eu voltar para vocês. A gente pode evitar alguns problemas, como, por exemplo, vocês estão vendo aqui esse seio? Olha como está vermelho, a gente vê que está cheio, né? Provavelmente causado por uma mastite, né? Então, fica inchado. Quando a criança não consegue sugar direito, quando a pega não está correta, né? Então, a mulher pode ter mastite. Então, olha como fica a mama, né? Muito vermelha, fica edemaciada. Tem casos em que a mulher sente febre e dói muito, né? Dói muito. E, enfim, então a gente, além disso, a gente tem, não sei se aqui a gente tem imagem, acho que temos, de bico do seio rachado, bico do seio sangrando, né? E isso é extremamente doloroso. A amamentação, gente, ela não pode doer, ela é indolor, tá? Se tá doendo, é porque a pega tá errada, tem alguma coisa que precisa melhorar, que precisa ser ajustada. E aqui, a gente tem diferentes posições, né? Essa é a posição mais comum que a gente vê as mulheres amamentando, né? A criança diferente para a mãe, com a barriga. Observem que a barriga da criança está encostada na barriga da mãe, né? Uma posição, a cabeça está aqui apoiada no cotovelo da mãe, então a criança tem apoio para amamentar.
está totalmente dentro do apoio. Aqui é uma outra posição, né, de amamentação também adequada. A cabeça da criança está apoiada. É importante apoiar a cabeça, né, da criança, porque a criança ainda não tem a sustentação do pescoço. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a região aqui do pescoço. A criança está apoiada aqui ao longo do braço da mãe, tá? A amamentação deitada também é uma forma, né? E isso é muito importante, porque a mulher precisa saber, a gente precisa dizer para ela, olha, você pode amamentar sentada, você pode amamentar deitada, você pode amamentar aqui, ó, com a criança sentada no colo, tá? Então, ensinar essas posições, né? E isso é importante, porque imaginem que ao longo da gestação, a mulher engordou, né, entre 8 a 12 quilos, engordou não, né, ganhou peso, porque tem aí placenta, líquido amniótico, o peso da criança, no pós-parto, o Brasil é campeão em cesáreas, né, um dos países que mais faz cesáreas no mundo todo, então a gente está falando de cesárea, é uma cirurgia, tem corte, tem ponto, então imagina, né, você passar por um processo cirúrgico, não dormir muito bem depois desse processo cirúrgico, porque a criança, ela quer mamar, e você tem dor, você tem gases, você tem, então, explicar qual para que ela ache a melhor forma de amamentar, qual é a melhor posição, é importante, e dá também confiança para essa mulher, né, de que ela se conhece, ela conhece o corpo dela, e ela vai conhecer também o corpo do filho dela, como é que ele prefere, então, qual é a posição mais adequada para os dois, né, essa simbiose aí, né, esse comportamento para os dois, tá? E aí, né, aqui a gente tem algumas coisas que vocês vão ver, né, amamentar não deve doer. Oi? Eu só falo em relação à cesárea, né, que o Brasil é um dos países campeões. Por que há tanto número de cesáreas aqui no Brasil? Se a gente for fazer comparação com outros países, cesárea é no último extremo caso de urgência, né? Com certeza, Luana. Alguém tem um palpite? Por que a gente tem mais partos cesáreas do que partos normais? Talvez por causa do capitalismo, do custo financeiro, dinheiro. Porque é um parto agendado, né? O parto cesáreo, normalmente, ele é um parto agendado. O médico não precisa estar ali 12 horas de trabalho de parto junto com a mulher, né? Não precisa, você tem menos gasto, entre aspas, né? Tá mais pronto, né, gente? Tem um documentário que é muito interessante, que se chama Nascer no Brasil, e o Renascimento, são dois, e o Renascimento do Parto. São dois documentários super importantes, assim, para quem gosta dessa área, né, até mesmo de amamentação, de parto, puerpério. Esses dois documentários, eles foram frutos do estudo Nascer no Brasil, que foi um estudo feito na Fiocruz, né, coordenado pela Fiocruz em todo o Brasil. E aí, nesse estudo, eles mostram, né, que a maioria dos partos são cesáreos. Se eu não estou enganado, 80% dos partos no Brasil são cesarianas, são partos cesáreos. Dos que são natural, dos partos naturais, a gente tem episiotomia de forma indevida, a gente tem violência obstétrica, né, por exemplo, amarrar a mulher, amarrar a boca da mulher, violência verbal também, né, tipo, são frases assim que na hora de fazer você não chorou, né, você não gritou, não chamou pela mamãe, então agora fica calada, se você gritar eu vou te deixar aqui, eu não vou mais fazer teu parto, né, então tem várias desses nuances, né, de como nascem os brasileiros, e o parto cesárea é uma questão mesmo de preferência. Primeiro porque é vendido para a mulher, que é algo extremamente seguro, que é menos dolorido do que o parto normal, e de que ela deve fazer, porque é mais seguro para ela, né? Então, é difícil, inclusive, encontrar na atenção privada, planos de saúde, né, profissionais que queiram fazer partos normais. É muito difícil encontrar.
Eu não sei quanto está o preço hoje, mas há 2 anos atrás era coisa de 7 mil, 8 mil reais para você conseguir fazer um parto natural em hospital. Não estou falando nem desses partos que são em casas, né? Estou falando em hospital para um obstetra privado, né? Era mais ou menos isso que estavam cobrando em Belém, tá? Então tem toda uma questão. Alice, pode falar, Luana. A questão assim da cesárea, né? Querendo ou não, ela deixa traumas para a mulher. Hoje, se me perguntarem se eu ainda quero ter algo que filho, eu não quero, porque meu pós-operatório foi muito ruim, foi muito difícil, foi muito doloroso. Então, fica esses traumas, esse medo de passar novamente pelo mesmo processo. Tu tiveste o rompimento da tua bolsa ou foi um parto agendado, Luana? Desculpa te perguntar, se não quiser responder não, também. Foi agendado. Certo. Hora, local, Exato. Essa é uma das características, né? E por isso talvez tu tivesses problema com a descida do teu leite. Por quê? Aí tem toda uma questão fisiológica, cascata hormonal, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas olha só, né? A criança vai nascer no dia tal, na hora tal, porque esse horário é o mais conveniente para a mãe e é o mais conveniente para o médico. Mas ninguém perguntou para a criança e para o organismo da mãe se estava ok tirar ele lá da barriguinha da mãe e tirar, né, se os hormônios já estavam ok para a produção de leite, né? Então, isso é uma outra característica, né? Porque a criança normalmente, tá? A maioria, e isso eu não estou falando da minha cabeça, são os estudos. A maioria das crianças que nascem de parto cesárea não mamam na primeira hora e não saem da maternidade mamando, justamente por causa da questão fisiológica. Ninguém perguntou para essa criança se estava na hora dela nascer, né? Se ela queria nascer. Então, são crianças que nascem e a primeira alimentação dela qual é? Fórmula infantil. A mulher se sente frustrada porque não tem leite, porque não consegue amamentar, fica ansiosa, se sente uma péssima mãe, e aí vem toda uma pressão psicológica que a própria mulher se faz, que os profissionais da saúde fazem. Essa mulher vai para casa sem estar amamentando, porque os estudos também mostram que quando a mulher sai do hospital já amamentando, a continuidade desse aleitamento materno é muito mais certo, é muito mais seguro de que essa mulher vai chegar em casa e vai continuar amamentando. Quando a mulher sai de casa, sai do hospital, da maternidade, sem ter estabelecido o aleitamento materno, ela tem mais dificuldade, porque no hospital, pelo menos, ela tem enfermeira, ela tem técnico de enfermagem, ela tem alguns parentes que estão ali, né? Agora, quando ela vai para casa, ela se vê muitas vezes sozinha, porque o companheiro ou a companheira tem que trabalhar, e às vezes ela fica sozinha, ela não tem uma rede de apoio estabelecida. Imagina, eu fico imaginando, gente, quem teve filho na pandemia, que não podia receber visita, que não podia sair de casa, né? Então, imagina essa mulher no pós-parto, no puerpério, sozinha, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente tem... inclusive, esse que eu vou falar para vocês foi um resultado da minha tese de doutorado, que nós, enquanto profissionais de saúde, temos responsabilidade na implementação do aleitamento materno. Ajudar, auxiliar essa mulher nessa implementação no aleitamento materno, tá? E isso deveria acontecer na primeira hora de vida, ali na sala de parto. Mas o que a gente vê, e aí eu não vou me alongar muito nisso, porque é um assunto realmente que eu gosto muito de falar, mas faz parte do nosso cuidado na atenção básica. Porque a gente acompanha essa mulher durante 9 meses na atenção primária de saúde, fala para ela da importância do aleitamento materno. Essa mulher, quando ela tem o rompimento da bolsa, né, quando ela vai entrar ali em trabalho de parto, muitas vezes indicaram para ela a maternidade X, para ela ir, olha, quando você for ter o filho, você tem que ir para a maternidade X. Ela chega na maternidade X, ela não tem vaga. E aí ela vai para a maternidade Y, para a maternidade Z, enfim, ela começa uma que a gente chama de peregrinação do parto, que começa quando você vai ali de maternidade a maternidade até conseguir o lugar para parir, né, para ter o filho.
Chegou na maternidade, ela conseguiu a vaga depois dessa peregrinação, tá? Ela conseguiu a vaga para poder ter o neném. E aí chega lá, ela tem contração, ela às vezes não deixa um acompanhante, a mulher tem direito ao acompanhante, às vezes não deixa um acompanhante entrar. Agora, na pandemia, isso ficou muito comum. A mulher, ela entra sozinha na sala, né, de parto, então você está totalmente vulnerável, você está com dor, e você vai entrar ali sozinha, você olha, não tem ninguém que você consiga confiar, né, não conhece. Com uma equipe médica que não é a mesma médica que a acompanha no pré-natal, então a mulher se sente totalmente ali vulnerável. Quando a criança nasce, qual é a primeira coisa que fazem? Colocar no colo da mãe, esperar lá o tempo do clampeamento tardio, que é o corte do cordão umbilical tardia, né? Isso seria o ideal, né? Mas não é o que acontece. A gente tem um clampeamento precoce do cordão umbilical. A criança, só colocam assim na cara da mãe, né? Olha, seu filho, e já levam ali para fazer teste do pezinho, teste do olhinho, perímetro cefálico, um monte de coisa, né? Ficam ali manipulando a criança e a mãe está aqui tensa, ansiosa, querendo saber do filho, para onde levaram o meu filho. E aí vão para o quarto. Isso já acabou, né? Essa descrição que eu dei para vocês é o que acontece na maioria dos partos, tá? Quando a criança vai para a mãe, lá para o quarto, finalmente, né, junto com a mãe, essa criança já está dormindo, já está sonolenta, e aí quando a gente vê, já acabou a primeira hora de vida e a criança não mamou. E a mulher, em contrapartida, que passou por todo esse sofrimento, às vezes, quando é parto normal, ainda medicamentos para poder acelerar o parto, o que aumenta a contração, aumenta a dor, para que esse parto seja feito mais rápido, né? Então, inclusive nesse estudo que eu falei para vocês, Nascer no Brasil, ele mostra isso, né? A administração de forma errada de medicamentos para acelerar o parto nas mulheres. E é uma dor, assim, absurda, porque a mulher já está naquela contração e diz que quando acelera é uma dor, assim, absurda, tá? E aí, essa mulher, ela tá ansiosa, ela tá estressada, ela tá cansada, ela tá com medo, né? É um ser novo que acabou de sair dela, e, obviamente, isso interfere na descida do leite. É tudo fisiologia, né? Se a gente for ver a cascata hormonal, tudo é fisiologia. E qual é o nosso papel enquanto equipe, né? Em sala de neonatologia, na atenção primária à saúde, explicar para essa mulher como é que vai acontecer, porque a decisão, né, de amamentar na primeira hora de vida são dos profissionais de saúde que estão fazendo aquele parto, que estão na sala de parto, que estão acompanhando essa mulher e essa criança. A mulher não tem autonomia nesse momento, gente, não tem como ter, né? Por quê? Porque ela está ali, ela, por mais que tenha sido um parto talvez cesárea ou um parto normal, ela levou anestesia, ela está no processo de dor, ela está vulnerável, ela está... Então, quem tem autonomia, né, se for desejo acompanhando essa mulher e essa criança, a mulher não tem autonomia nesse momento, gente, não tem como ter, né, por quê? Porque ela está ali, então a gente tem que falar, tem que instruir ela, né, e dizer para ela. Eu estava vendo um dia desses que tem a questão de planos de parto, até registrados em cartório, né, quais são os procedimentos, e aí, aqui eu não estou para tirar nenhuma, não quero, comecei a tirar a autonomia da equipe médica, tirar a autonomia da enfermagem, né, tirar a autonomia dos profissionais da saúde. Acho que a gente não pode ver desse lado, a gente tem que ver como respeito ao que aquela mulher quer naquele momento, por isso ela faz um plano de parto, porque ela não consegue se colocar, e claro, tendo sempre decisões baseadas em evidência, né, se o plano de parto a mulher quer uma coisa e na hora o profissional vê que aquilo é inadequado porque vai colocar em risco tanto a criança quanto a mãe, o profissional tem total autonomia, mas ele precisa estar respaldado na ciência para isso, tá? Então, isso é só para mostrar para vocês o quanto que a implementação do aleitamento materno, ela não é fácil, ela não é instintiva, porque essa criança que nasceu, né, passou por todo esse procedimento que eu falei para vocês, tanto a criança quanto a mãe, eles vão precisar, depois da primeira hora, colocar a criança para mamar. E aí, quando essa criança vai mamar, a criança também tem medo, né? Ela também tudo é novo para ela, o som é novo, o ambiente é novo, é tudo novo.
e ela ficou muitas horas já sem mamar, ela tá morrendo de fome. Então, é aquele choro, assim, desesperador, assim, quem já conviveu com criança que mama e que está com fome, sabe que é um choro desesperador, né? E não adianta, e aqui eu vou falar uma dica, né, uma orientação, não adianta, nem no primeiro dia de vida, e nem nos 5 meses de vida, colocar a criança para mamar quando a criança está muito esfomeada, quando a criança está com muita fome, né, que a gente chama com muita sede ao pote. Por quê? Porque ela vai com muita força e ela pode machucar o mamilo e a mama dessa mulher, tá? Então, o que a gente recomenda sempre antes de uma amamentação? A gente recomenda que essa mulher, ela faça primeiro uma massagem na mama, né, em formas circulares, e ela tire um pouco desse leite, coloque um pouquinho na boca da criança, que é para a criança se acalmando. Quando ela faz essa massagem e tira um pouco do leite, ela deixa essa mama mais mole, né, ela facilita a saída do leite pela criança, facilita a sucção da criança. Então, quando você coloca a criança no seio que está rígido, né, que está muito cheio, a criança ela vai ter uma dificuldade, ela vai se irritar e ela vai querer mamar mais e usar força, porque ela não sabe, então ela vai querer usar força para que saia o leite do seio da mãe, tá? Então, essa é uma outra orientação que a gente dá, né? Então, faz uma massagem em formato de círculos na mama, né? Tira um pouquinho de leite, bota para a criança, deixa a criança se acalmar, não dá esse leite na mamadeira, né? Pode dar em colher, pode dar em copinho, mas não dá na mamadeira, que é para a criança não fazer confusão de bico. E quando você perceber que a sua mama já está mais flexível, não está mais endurecida, você oferece o peito para a criança no formato de C, tá? Alguma questão, gente, até aqui? Não? Então, vamos continuar, né? Uma outra coisa que também faz parte do pré-natal, tá? A gente tem uma diretriz, né, de pré-natal. O que deve ser feito durante o pré-natal? Verificar a mama dessa mulher, né? Saber como que é a mama dela. Então, a gente tem diferentes tipos de mamilo. Tem um mamilo que é plano, vocês veem que não tem aqui a protuberância, né? A gente tem um mamilo protúsio, que é o mais comum de se ver, e a gente tem um mamilo invertido, tá? Que é para dentro. Nenhuma desses tipos de mamilo impedem a amamentação. Todos os mamilos são possíveis e conforme a criança vai sugando, vai se fazendo esse bico do seio, tá? Então, é importante que essa mulher seja orientada nesse sentido. O bico plano e o invertido, ele pode dificultar um pouco, mas não é impossível. Essa mulher, ela pode amamentar e, com o tempo, vai fazendo, né, exercícios. Com a sucção vai saindo o mamilo. Também é recomendado, e aqui está aqui em cima essa recomendação, que durante o pré-natal possa fazer exercícios para que esse mamilo, né, saia, para que esse mamilo ele fique mais protuso, certo? Então, por isso, nessa pesquisa que a gente viu, quase 80% das mulheres não tiveram os seus mamilos avaliados durante o pré-natal, né? Nenhum profissional de saúde pediu para verificar os mamilos, né, para avaliar a mama dessa mulher. Em contrapartida, os profissionais de saúde orientaram sobre o aleitamento materno, né, mas sempre nessa perspectiva que eu falei para vocês, achando que o aleitamento materno ele é algo que é nato, né, que todo mundo nasce sabendo fazer. O que não é verdade, tá? É algo que é aprendido tanto pela mãe quanto pelo filho, tá? Então, a gente já viu como colocar a criança no peito, agora a gente vai ver como retirar essa criança do peito, tá? Tem muitas mulheres, o que elas fazem? A criança não quer mais mamar e às vezes adormece no colo da mãe, né? O que a mulher faz? Ela pega e afasta a cabeça da criança do peito. Só que isso também pode machucar o mamilo, né? Então, o ideal é que ela coloque ali, com a ponta do dedo, tá vendo? Vocês estão vendo aqui,
coloque na língua da criança, para colocar a língua assim de lado, e ela retira a mama, tá? Retira o leite. O leite retira o peito da criança, e a criança continua dormindo ou fazer qualquer outra coisa, mas nunca puxar bruscamente, tá? Não sei se vocês já viram mulheres com seio, né? Com seio, acho que aqui não tem foto, mas mulheres com seio, mas com bico do seio machucado. Vocês já tiveram a oportunidade de ver? Vocês estão tão caladinhos, gente. Deixa eu até ver aqui. A Ana Beatriz disse que já viu, né? A Ana Paula também. Então, muito, gente, assim, eu nunca tive, mas eu já vi muito, né? O bico do seio, ele fica todo cheio de ranhaduras, todo cheio de rachadura, e o passar do leite dói, a língua da criança dói, e mesmo assim eu já vi mulheres que mesmo com muita dor, né, porque estavam, e essa rachadura, né, essa lesão no bico do seio, ela acontece porque a criança estava mamando só no mamilo. Fica ali só no bico do seio e fica sugando, e aí machuca, né? Como que a gente faz para orientar essa mulher? Primeiro, orientar a pega correta, que o bebê tem que pegar, né? Embaixo da auréola, a língua do bebê tem que bater ali e não bater no mamilo, no bico do seio. E segundo, orientar que essa mulher tire um pouco de leite da própria mama, passe assim ao redor do bico do seio e pegue um pouco de sol, tá? Nada de óleo, nada de medicação, não pode usar isso enquanto está amamentando. Só mesmo o próprio leite e o pouco de sol, e normalmente em poucos dias já fica restabelecido aquela pele. Se tiver muito doído, muito machucado, é recomendado procurar um médico para que seja feito o tratamento, e aí tem que se avaliar caso a caso se permanece ou não com a amamentação, né, porque dói muito. A questão de permanecer ou não com a amamentação é uma escolha da mulher, né, se ela consegue suportar aquela dor enquanto cicatriza, e obviamente a pega tem que estar correta, porque senão ela vai continuar machucando o bico do seio dela, ou se vai precisar, por exemplo, de algum medicamento para cicatrizar, ela não consegue, a dor está insuportável, e aí se suspende a amamentação, né? Então é uma decisão da mulher junto com profissionais de saúde, naquilo que ela se sentir mais segura e mais tranquila, tá? Normalmente, quando a mulher quer muito amamentar, eu já vi, assim, muitos casos em que as mulheres, a gente corrige a pega da criança e a mulher continua a amamentar, né, e embora dói ali uns 2 dias, mas depois também já se acalma, né, e não machuca mais, porque a pega está errada. E se vocês virem alguém reclamando que está doendo, que o bico do seio está doendo, que está difícil, corrijam a pega. Por exemplo, na Santa Casa, eles têm um trabalho fantástico de ensinar mulheres a amamentar lá no banco de leite humano. Então, encaminhem para a Santa Casa, é um serviço gratuito, ou converse com a nutricionista da unidade, né? Se você não é nutricionista, converse com a nutricionista da unidade. Tem muitas enfermeiras que são consultoras de amamentação também, né? Então, converse com quem sabe para a melhor forma de orientar essa mulher, ou encaminhe essa mulher para um desses profissionais, tá? Tudo bem até aqui? Bom, então, uma outra coisa que a gente também tem lá na nossa cartilha é como tirar, né, o leite, como preparar esse leite. Nesse documento aqui que eu estou mostrando para vocês, a mulher começa, normalmente, algumas empresas têm licença maternidade até 4 meses, outra tem licença maternidade até 6 meses, depende da empresa, né? Então, para aquelas que têm até 4 meses, por exemplo, a gente sempre recomenda tirar o leite materno e deixar para que alguém possa oferecer para essa criança, né? E à noite, ou na hora do almoço, ou quando for possível, essa mulher oferece o peito para que a criança possa mamar, né? Quando for tirar o leite, aí aqui está dizendo, né? Tem que ser um local limpo, de preferência usar uma máscara, para não falar enquanto está tirando o leite,
os vidros têm que ser esterilizados, né? Inclusive para quem quer fazer doação de leite também para o banco de leite da Santa Casa, tem muitos prematuros lá que se beneficiam desse leite, inclusive o Corpo de Bombeiros vai buscar em casa, eles têm uma parceria com o Corpo de Bombeiros, então se a mulher tem um excedente de produção de leite, pode coletar, né, e o Corpo de Bombeiros vai buscar em casa, tá? E aí aqui, ó, aqui é a forma de tirar, tá? Aqui é que eu falei para vocês, a massagem da mama, né, então em movimentos circulares, faz essa massagem na mama, e aqui ela vai firmar os dedos, né, para poder apertar e sair o jato, tá? Então aqui, ó, essa aqui a imagem já mostra ela tirando o leite. Claro que para ela continuar tendo leite, né, ela precisa que a criança sugue. A sucção, ela é um estímulo, ela libera hormônios, faz com que aumente cada vez mais a produção de leite. Se a mulher só ficar tirando, e não tiver estímulo da sucção, a gente tem uma diminuição nessa produção de leite. E isso é especialmente doloroso para mulheres que estão com filho na UTI neonatal, por exemplo, tá? Porque o filho não consegue sugar, e aí ela só fica retirando até que ela chega uma hora que diminui muito a produção de leite dela. Mas quando a gente tem crianças que mamam, né, a gente consegue ter essa produção de leite adequada. Aqui, vocês estão vendo que é a forma de oferecer o leite materno no copinho, tá? Ó, a criança não consegue sugar, ou a mãe não estava em casa para a criança sugar, né? Não foi possível por diferentes questões. Então, se oferece no copinho. Por quê no copinho e não na mamadeira? A mamadeira, o movimento da língua da criança, ela vai fazer o mesmo, tá? Para cima e para baixo, ó, para poder sair. Só que, quando ela pressiona o bico da mamadeira, a quantidade de leite que vai sair é muito maior do que a quantidade de leite que sai, por exemplo, quando ela está sugando o seio da mãe, né? Ou quando ela está sugando no copinho. Isso faz com que a criança também fique com preguiça de amamentar, porque ela já aprendeu que tem uma forma mais fácil, que é a da mamadeira. E para isso a gente chama confusão de bico, porque aí a criança ela acaba querendo que o bico do seio da mãe seja igual à mamadeira e muitas vezes se recusa a chupar, a sugar no seio da mãe e passa a querer só a mamadeira, né? Eu não sei se vocês já acompanharam, mas é muito comum. A criança está mamando e, de repente, a mãe oferece mamadeira e aí a criança não quer mais saber do peito, só quer saber da mamadeira. A criança também é inteligente, sabe o que é mais fácil, o que é melhor, né? Então, nesse sentido, é sempre importante a gente ter esse cuidado para não causar confusão de bico. E a confusão com a chupeta. Observem que o peito materno, ele não o peito, né? Porque agora a gente já tem mulheres trans, então tem até uma discussão, isso é uma coisa importante de falar, é uma discussão que a gente fala aleitamento materno, né? Então, eu tento sempre me corrigir para amamentação, né? Porque a gente tem mulheres trans que estão amamentando, que já se fala em amamentação de mulheres trans, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado também. E aí, nesse sentido, é o peito, né? Quando a criança, ela suga, ela produz mais energia, mais leite, e é isso, tá me perdendo o que eu estava falando. Certo? Então, até aqui é isso, né, sobre o aleitamento materno. Então, alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu não falei, que vocês queriam saber, ou vocês já sabiam de tudo isso e eu fui repetitiva? Como é que tá? Tudo bem? Por mim, tá tudo bem. Tá bom, Bruna, obrigada. Foi muito legal. Que bom, Luana, que bom. Luana, o teu filho ou a tua filha, não sei, já tá mamando ou já tá comendo comida? Já é grande. Já é grande? Então pronto, ótimo. Tem 8 anos. Tá certo, tá certo. Professora Anaísa. Oi, Rosineide.
Eu estou aqui solicitando aqui, estou no portal da FADESP, mas estou aqui ouvindo o que você está falando. Eu queria fazer uma pergunta até para você orientar aqui os alunos. No caso da mãe que não consegue amamentar por conta das fissuras, aí a orientação em relação à alimentação da criança, o que a gente pode orientar? Certo. Aí, assim, primeiro a gente tem que perguntar para essa mulher se ela quer amamentar com as fissuras ou não, né? Sim. Se ela não puder mesmo amamentar, se for uma escolha dela não querer mais, e o que eu sempre falo, Rose, assim, a gente precisa, eu sou defensora máxima do aleitamento materno, gente. Sim. Mas eu também respeito o direito das mulheres, né? Acho que isso a gente precisa dizer, porque senão a gente fica aquele chato do aleitamento. Mas você sabe a importância do aleitamento e a gente fica querendo empurrar o aleitamento, né? A amamentação. Se realmente não for, né, se ela não quiser mais, se não tiver condições, a criança tem que ir para a fórmula, para as fórmulas infantis, e aí a gente tem alguns cálculos, né, de quantidade, de acordo com o peso, de acordo com o comprimento, né, do estado nutricional dessa criança, com o mês, então tem lá a quantidade de ml que ela deve tomar em cada uma das refeições, e a quantidade também de leite, né, de leite artificial, de fórmula infantil, desculpa. Sim. E aí, se essa criança já tiver mais de 6 meses, por exemplo, né, que o aleitamento materno já não já não dá conta, aí a gente começa a introdução alimentar. Mas isso é uma coisa importante, Rose, essa tua pergunta, até porque muitas crianças, a partir do 4º mês, crianças que não estão amamentando exclusivamente, a gente pode fazer a introdução alimentar a partir do 4º mês de vida, tá? E aí a gente vai introduzindo alguns alimentos para essa criança, porque ela não tem, só a fórmula infantil já não é suficiente também. A fórmula infantil, ela é suficiente até o 4º mês, tá? Olha, boa informação essa, né? Porque geralmente a gente ouve ou conhece a partir dos 6 meses, né? Sim, a partir do 6º mês, a alimentação complementar para as crianças que estão mamando. Para as crianças que não mamam, né, de forma exclusiva, a partir do 4º mês. Olha, tá certo, obrigada. Tem uma solicitação da Brena Patrícia aí no chat. Você está acabei de ver aqui. Isso. Acabei de ver. Obrigada, Rose. Ela está perguntando se eu posso falar um pouco sobre o armazenamento do leite em casa e como é o procedimento para descongelar esse leite sem perder as suas propriedades. Bom, muito bom, Brena, assim, né? Aqui, olha, esse documento ele é fantástico, eu sou muito fã do Ministério da Saúde, gente, porque aqui tem todo o passo a passo, como guardar o leite, né? Então, a gente vai colocar esse leite, né? Ele pode ser guardado por até 15 dias na prateleira mais próxima ao congelador, né, por até 12 horas. Se for no freezer, até 15 dias, se for na prateleira, na geladeira, por até 12 horas. E aí a gente vai descongelar esse leite em banho-maria, né, no recipiente, em banho-maria, tendo cuidado para esse leite não ferver. E ali a gente, enfim, não tem muito segredo, é tirar mesmo no próprio potinho que ele está, coloca ali em banho-maria para que ele fique numa temperatura adequada, e oferece para a criança, tá? Não sei se eu te respondi, Brena, mas tem todo o passo a passo aqui, de como, inclusive, de quando anotar no pote de vidro quando que foi tirado, né? Não reesquentar, não pode, por exemplo, o bebê não tomou tudo, nada de requentar e de congelar de novo, né? Tem que ter todos esses cuidados. Cuidado com os utensílios que vão ser utilizados também, para que seja só ali para o leite, se for possível, né? A gente sabe que tem casos que só tem uma panela, a gente também precisa ter esse cuidado, né, com a questão socioeconômica, mas os utensílios também, o frasco deve ser sempre esterilizado, né, com água fervida, deixar ferver por um tempo. E aí aqui vai sempre explicar como tirar, aqui lá em cima, não sei se vocês observaram, aqui como preparar o frasco, tá? Então tem todas essas
essas explicações, que eu não me detive muito por causa do tempo. Tá ótimo, Brena, obrigada. Qualquer coisa, só perguntar, tá? E aí, gente, a gente entra, né, nessa fase aqui. Aqui, ó, tá oferecendo leite materno de colher, tá? Tem gente que tem medo de dar no copinho e da criança se engasgar e oferece na colher também, é uma alternativa. E a partir do 6º mês, né, quando a criança já tem a sustentação do pescoço, quando a criança já tem a costa, né, mais ereta. Então, vocês vão ver com a professora Denise todos esses marcos de desenvolvimento. E a gente observa, né, quando a criança ela já começa esse movimento de pinça, que é para pegar as coisas, né? É a partir do 6º mês que esse ponto chega, né, quando a criança tem 6 meses. Então, por isso também a gente recomenda a introdução alimentar, né? Então, eu acho essa foto fantástica. Essa daqui da criança toda suja, né? Experimentando aqui, pegando na comida, sentindo a consistência da comida. Então, observe que a gente tem, tipo, uma batata amassada e uma cenoura amassada. Muito importante, nada de triturar, né? De bater no liquidificador, de triturar esse alimento, sempre amassando, porque a gente precisa estimular a mandíbula da criança, né, todos esses músculos. A criança tem força na gengiva já, na verdade, desde que ela nasce, ela já tem muita força na gengiva, mas ela consegue, sim, com essa consistência pastosa, né, sem ser líquida, não precisa ser líquida, e sempre oferecer os alimentos separados, para que a criança, ela identifique sabor. Assim, vamos pensar, né, tem o açaí branco, né, que no Maranhão a gente chama de bacaba. Acho que no Pará é açaí branco, é que eu sou maranhense. Eu conheço como bacaba também. Como bacaba também? Pois é. Então, vamos pensar assim, ó, a gente tem o açaí normal, né, o açaí que a gente está acostumado, e aí a gente toma esse açaí e está acostumado com aquele sabor do açaí. Quando você vai experimentar o açaí branco ou bacaba, né, o sabor é diferente, a cor é diferente, tu vais estranhar, a gente vai estranhar, não é assim, não é algo que a gente está habituado a tomar, né? A criança, a gente vai sentir aquela estranheza, e uns vão gostar, outros não, e aí a gente vai ter essa experiência. A criança, a gente não é diferente, ela passou 6 meses no aleitamento materno exclusivo, e ela só conhece o sabor do leite materno. Então, quando ela vai começar essa introdução alimentar, para ela tudo é novidade, todos os sabores são novos, tudo é diferente, a consistência do leite é diferente da consistência da batata, da consistência do couve, da cenoura, do macarrão, da carne, né? Então, é tudo diferente. Então, por isso a importância ainda mais de oferecer os alimentos assim, ó, separados, para que ela consiga identificar os sabores, né? Quais são os sabores que tem cada um dos alimentos. Alguns alimentos ela vai rejeitar, vai colocar para fora, e aí, meu filho não gostou, não suportou batata porque colocou para fora, insiste, né? Dá 1, dá 2, dá 3, dá 4, dá 100 vezes, né, até ter realmente a certeza de que a criança não gostou. Por quê? Porque realmente é tudo novo para ela. Vocês entendem quando eu faço a comparação do açaí para a bacaba? É algo que a gente não está acostumado. E olha que eu escolhi alimentos aí da mesma consistência, né? Mas para criança são consistências totalmente diferentes. Então, eu gosto de dizer assim, o método BLW, que é esse método aqui, em que a criança vai, pega a comida, sente a consistência e ela mesma vai tentando comer, é um dos métodos mais indicados para a introdução alimentar. A própria criança leva o alimento para a boca e come ali na quantidade que ela quer, né? E suja tudo, suja a cozinha, suja a roupa, suja tudo. Né? É uma maravilha. É um método fantástico que realmente dá autonomia para a criança. Eu diria que é o método mais indicado, ideal. Entretanto, gente, vamos aqui para a vida real.
Nem todo mundo tem tempo de esperar 1 hora, 40 minutos, uma criança se alimentar, né? A gente vive num mundo corrido e isso não existe. Então, pode ter pais, né, e cuidadores que prefiram oferecer para a criança o alimento. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguém oferecendo uma laranja, né? E ok, tudo bem também, né? A gente precisa entender que a família vai encontrar a melhor forma de fazer isso, vai mesclar os métodos, vai usar só um método, né? Então, a família, ela precisa, existe aquilo que é ideal e existe aquilo que é possível, tá? Então, a família, junto ali, né, na sua dinâmica familiar, vai se organizando, vai fazer um método misto, vai fazer um método, né, em que vai ofertar para a criança, enfim. Então, a gente também precisa tirar esse peso, sabe? Porque parece que a introdução alimentar, às vezes, deixa de ser algo divertido para os pais e é um peso. A gente tem aí o que a gente chama de o comer limpo, tipo, o comer certo, né? E os pais ficam, assim, neuróticos com isso, né? Preocupados, e isso tira o prazer do momento e acaba tornando a refeição um momento estressante, inestressante para a criança. E aí, quando a refeição é um momento estressante para a criança não quer comer, a criança faz birra para sentar na cadeira. Por quê? Porque aquilo é estressante, ela já sabe que o pai vai se estressar, que a mãe vai se estressar, que a tia, a avó. Então, a gente acaba criando uma aversão à criança. E daí, a gente vai moldando o comportamento alimentar. Então, é muito importante, tá? Então, observem que aqui mesmo, eu acho sensacional essa imagem, porque mostra, né, a criança toda suja, e aqui mostra a criança limpinha, comendo a maçã, a laranja na mão de um adulto, tá? Já vou terminar essa parte depois para a gente poder entrar na parte do crescimento, tá? Da vigilância do crescimento. Então, a gente tem os alimentos, como não temos só nutricionistas aqui, só estudantes de nutrição, eu vou fazer essa pequena introdução aqui para vocês, tá? O Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2014, o mais recente, ele propôs uma nova classificação de alimentos. Alguém já ouviu falar dessa classificação de alimentos? Alguém conhece? Talvez eu possa até conhecer, mas não assim espontaneamente. Se eu ver, eu reconheço, não é um conhecer, é um reconhecer. Entendi, Bruna, perfeito. E isso é muito bom, né? Porque, pelo menos para mim, eu acho que, nossa, a gente precisa difundir mais ainda isso, porque acaba ficando ali muito entre os nutricionistas, né? E, na verdade, é algo que é para a população brasileira. Então, um grupo de pesquisadores da USP, coordenado pelo professor Carlos Monteiro, eles sugeriram, antes nós tínhamos a pirâmide alimentar, não sei se vocês lembram, né? Ainda existe, mas a gente já não usa na saúde coletiva, na saúde pública. A gente adota agora o guia de alimentos, a nova classificação de alimentos. A pirâmide alimentar, ela tinha como base ali os carboidratos, pães, massas, etc., né? E aí depois vinha frutas, verduras, legumes e até chegava ali nos óleos, né? Ia fazendo mesmo uma pirâmide. Mas, em 2014, o novo Guia Alimentar para a População Brasileira, ele classifica os alimentos em alimentos in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados, tá? Então, eu vou explicar aqui brevemente para vocês o que são cada uma dessas classificações. E isso vale tanto para adulto quanto para crianças, tá? Para todo mundo. Então, os alimentos in natura ou minimamente processados são os alimentos conforme a gente viu da natureza. Então, a gente olha uma laranja, a gente sabe que é um suco, que é uma laranja. A gente olha a carne, são as frutas, as verduras, os legumes, as carnes in natura, né, sei que não passaram por um processo de salgar, por exemplo, o charque, né, não é uma carne in natura, porque ele tem ali sal, né, passou por um processo de salgamento.
Então, a gente tem esses alimentos in natura. Os alimentos in natura, eles devem ser a base da nossa alimentação, sabe? Eles devem estar ali no nosso corpo, no início mesmo. A maioria dos nossos alimentos devem ser alimentos in natura ou minimamente processados. O que é um alimento minimamente processado? É aquele alimento in natura, mas foi retirado alguma parte, por exemplo, o feijão. Quando a gente tira, né, algumas partes estragadas, os cereais, por exemplo, o arroz branco integral, o milho em grão, né, e depois a gente tem a espiga de milho, mas ele já está ali em grão, por exemplo, tá? São alimentos que passaram pelo mínimo processamento, assim, não perdeu as suas características de in natura. Você ainda consegue reconhecer esse alimento como um alimento que veio da natureza, né? Vou dar um exemplo para vocês. Você pega ali um suco de caixinha de laranja, né? Por exemplo. Pode até ter laranja ali, né? Às vezes até eles dizem que tem laranja, mas além da laranja tem a maçã, tem emulsificante, tem corante, não é um suco de laranja, gente. Ali já é um alimento ultraprocessado, tá? Então, in natura ou minimamente processado. E aqui ele vai dizer, né, o que são esses alimentos. Então, fruta, verduras, legumes, raízes e tubérculos, como, por exemplo, a batata, a mandioca, né? Carnes, ovos, leites, castanhas, água, né? Então, tudo isso é alimento in natura, aquilo que a gente olha e sabe que veio da natureza, né? A gente consegue reconhecer esse alimento. A gente tem os ingredientes culinários processados. O que são esses ingredientes? Açúcar, sal, e aí entra todos os tipos de açúcar. Açúcar branco, cristal, demerara, mascavo, açúcar de coco, melado de cana, rapadura, mel de abelha, tá? A manteiga, né, com ou sem sal, ela também é indicada como um ingrediente culinário, o azeite de oliva, a banha do porco, o amido do milho, né, ou vinagres, tá? São ingredientes, aquilo que a gente usa para temperar, para dar sabor à comida, tá? São ingredientes culinários. A gente tem os alimentos processados. Esses alimentos assim, processados são os alimentos elaborados a partir do alimento in natura, então ele vem de um alimento in natura, mas é adicionado sal, açúcar ou outro ingrediente nesse alimento. Então, por exemplo, o charque é uma carne processada, porque ela tem carne que foi salgada, né? Passou por esse processo de salgamento, então já não é um alimento in natura. Foi acrescentado sal, então já é um alimento processado. E aí aqui tem, por exemplo, aquele abacaxi em calda, que tem açúcar que vende na lata, né? Por exemplo. Então, existe um abacaxi já processado, porque ele tem uma calda de açúcar, né? Então, sempre que eu adicionar algum ingrediente culinário ao alimento in natura, ele é um alimento processado, tá? E os alimentos ultraprocessados? Os alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente não reconhece, não sabe de onde veio o alimento. E como é que a gente, na maioria das vezes, né? Isso, na verdade, o alimento ultraprocessado são os alimentos de pacotinho, que a gente chama, né? Então, é o pacote de suco, o suco em pó, aquela sopa que já vem pronta e fica pronta em 2 minutos. São ingredientes que a gente não tem em casa, né? E a gente não sabe como fazer em casa, por exemplo. Então, você pega um pó para refresco, né? Para suco, aquele suco em pó, né? Tipo, sei lá, não vou falar a marca aqui, mas tem vários aí no mercado. É um alimento ultraprocessado, porque vai ter corante, emulsificante, não vai ter nada de fruta, né? Às vezes tem 2% de polpa de fruta. Biscoito recheado, biscoito salgado, né? Então, tudo isso são alimentos ultraprocessados, refrigerantes, aquelas carnes de hambúrguer, né, que já vendem prontas, e aí normalmente não são usados ingredientes culinários, como açúcar, tem o uso de ingredientes culinários, mas tem muito, né, por exemplo, glutamato monossódico, realçador de sabor, que a gente chama. São os realçadores de sabores. E, para nossa tristeza, os alimentos ultraprocessados, eles têm sido a base da alimentação dos brasileiros, né? E isso tem um fator econômico. Primeiro fator é que em alguns alimentos
ultraprocessados são mais baratos do que os alimentos in natura. Isso acontece porque a gente não tem um subsídio, né, governamental, não tem um imposto sobre os alimentos in natura. E tem, por exemplo, o governo tem um subsídio para Coca-Cola, né, para refrigerante. Então, tem alguns lugares que o refrigerante é mais barato do que água, porque tem um subsídio na Zona Franca de Manaus. Então, tem essa questão. E, por exemplo, hoje, quando a gente fala da insegurança alimentar e nutricional, a gente tem aí, né, pessoas que não querem saber da qualidade do alimento, quer saber do preço do alimento, né, que é o que pode pagar, quanto vai pagar, e acaba que o alimento ultraprocessado, ele é mais barato. Hoje, a gente vê um aumento no alimento in natura e minimamente processado, um aumento crescente desde 2016, tá? E aí agora, sim, realmente está muito mais caro, né, gente? Carnes e arroz, o quilo do arroz está caríssimo, tá? Então, e claro que o consumo de alimentos ultraprocessados favorecem o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Obesidade, diabetes, hipertensão, né? Todas essas doenças aí que a gente sempre fala que são as DCNTs. E aí, por que eu estou falando isso? Professora, por que a senhora está falando isso numa aula que é de criança, né? Por quê? Porque a recomendação, tanto para crianças quanto para adolescentes e adultos, é que a base da nossa alimentação seja feita de alimentos in natura e minimamente processados. E aí a gente use de forma adequada, né, de forma com cautela, os ingredientes culinários. Recomenda-se que para a criança a introdução de açúcar seja feita só após o 2º ano de vida. Então, não se recomenda introduzir açúcar antes de 2 anos de idade. Isso, inclusive, é uma recomendação desse documento aqui, né, que a gente está vendo. E é isso. E eu vi ontem, uma palestra muito legal, né, assim, de que estava mostrando, por exemplo, que pessoas que consomem frutas, verduras e legumes, a recomendação da Organização Mundial é que nós temos que consumir 5 porções ou mais por dia, né, de fruta, verdura e legume. Então, no dia eu tenho que comer, 3 frutas e 2 legumes, né, no mesmo dia. Então, pessoas que consomem 5 ou mais porções de fruta por dia tem menos risco de morrer por doença crônica não transmissível do que aquelas pessoas que só comem, por exemplo, 2 porções por dia, tá? Então, comem 2 frutas ou comem uma fruta e uma verdura. Imaginem, né, se a gente comparar com aqueles que não consomem nenhuma vez por dia. Né? Então, e aqui eu não estou falando nenhuma novidade, né, gente? Quanto mais, todo mundo, né, eu digo que se todo mundo soubesse na verdade, como mudar o comportamento alimentar, o nutricionista, ele podia até ser meio que colocado de lado, assim, porque todo mundo sabe o que tem que comer. Todo mundo sabe que é para comer fruta, verdura, legume, carne, castanhas, alimentos in natura. Todo mundo sabe. Na verdade, não estou falando nenhuma novidade aqui. Todo mundo sabe. Agora eu pergunto para vocês, quantas frutas vocês comeram ontem? Quantas verduras vocês comeram ontem, né? E por que a gente, sabendo disso, ainda tem um consumo baixo, né? Prefere comer biscoitos, salgadinhos, né? Esquilhos e etc. Né? Então, o complicado é a gente mudar esse comportamento alimentar. A transição alimentar, quando a gente faz... a transição não, quando a gente passa, né, para a introdução alimentar e nutricional... muitas famílias, elas mudam o que estão comendo, né, então, porque a criança, ela tem a comida da criança e tem a comida do adulto, então, muitas famílias até readequam-se o seu hábito de comer, porque a criança entrou numa introdução alimentar, né, então, aqui, alguns tipos, né, exemplos de potes de verdura, né, de legumes, como pode ser ofertado aqui para a criança, a fruta raspada, né? Aqui no exemplo 1, a banana amassada, tá? As sementes, aqui, por exemplo, a uva sem caroço, né? Então é importante tirar os caroços. É isso, né? Evitar dar suco, né, para a criança.
preferir que a criança coma a fruta mesmo, para que ela possa mastigar, porque o suco, a gente tem uma concentração grande de fruta e é um líquido, né? É melhor que ela mastigue, né? E eu acho que é isso de introdução, né, alimentar. Depois a gente, senão eu vou ficar muito aqui específico na nutrição. Aqui eu já pulei, né, para a parte da amamentação, só para o que eu falei lá do outro documento, né, da Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos de idade, é praticamente a mesma coisa do que está aqui, tá bom? Então, vocês podem ver, está bem mais resumido, né, e foi retirado, né, do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Aqui tem um esquema alimentar para crianças até 2 anos de idade, no Guia Alimentar também tem, tá? Então, é um esqueminha básico, assim. Uma coisa que eu não falei, que é importante, sempre respeitar a saciedade da criança. Então, a criança, ela sabe a hora de começar a comer e ela sabe a hora de parar de comer. O que a gente vê muitas vezes na introdução alimentar é forçar mais uma colher, e coloca um vídeo, coloca Baby Shark, coloca sei lá o que na frente da criança, para a criança poder comer, né? Distrai a criança vai comendo. Mas quando a criança não quer mais, ela naturalmente ela empurra assim a mão, né? Empurra a colher e joga o corpo para trás. Então a criança tem alguns sinais, né? De que está satisfeita, e é importante respeitar esses sinais de saciedade, tá? Então, nesse esquema alimentar, tanto aqui quanto lá no guia alimentar que a gente estava vendo para criança, tem as quantidades em colheres, e considerar que o estômago da criança é menor que o estômago do adulto, né? Então, tem toda essa questão, tá? Então, fala aqui dos grupos de alimentos também, que eu não vou... Aqui tem os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável para crianças menores de 2 anos e para as crianças de 2 a 9 anos, tá? Então, amamentar até os 2 anos, oferecer alimentos in natura, oferecer água ao invés de suco, refrigerantes, bebidas açucaradas, tá? Então, aqui tem foi tudo tirado do guia alimentar. Quem tiver curiosidade, só para mostrar mesmo que tem. Aqui a gente entra na parte da prevenção das carências nutricionais, né? A gente tem ainda duas suplementações para crianças de 6 a 48 meses. Então, a partir dos 6 meses de idade, a criança deve fazer suplementação de ferro para evitar anemia, né? Isso é feito na unidade básica de saúde, então é prescrito na unidade básica de saúde, e de lá a criança já sai, né? Deve receber o ferro aí, o suplemento de ferro, sulfato ferroso. E daí a criança toma de 6 até os 24 meses. Por que a partir do 6º mês? Porque a partir do 6º mês que a criança ela diminui a frequência do aleitamento materno, começa a ter uma introdução alimentar, então é quando a gente pode ter essa carência, né, de vitamina A e de ferro. A suplementação de vitamina A também é recomendada a partir dos 6 meses de idade, vai até os 5 anos de idade, e a criança deve fazer essa suplementação também na unidade básica de saúde, é uma dose única, né, tomada a cada 6 meses na unidade básica de saúde. Esses são os 2 suplementos. A gente também tem, para crianças que são matriculadas em creche, a gente tem a estratégia NutriSUS, que são sachês, são pequenos sachês de micronutrientes em pó, e que deve ser colocado na comida da criança, tá? Então, assim, em cima não tem sabor, não altera o sabor, não altera a consistência, e é importante também, é uma outra estratégia, e aí sempre ter cuidado, para a criança que está na estratégia NutriSUS, não precisa fazer a suplementação de ferro, né, e vitamina A, e assim por diante, para a gente não ter aí uma hipersuplementação, tá? Também é importante lembrar que as mulheres, né, na gestação, elas devem fazer a suplementação de ferro e de ácido fólico durante toda a gestação. Normalmente, se recomenda o uso de ácido fólico somente para as mulheres que estão planejando engravidar,
mas o Programa Nacional de Suplementação de Ferro e Ácido Fólico, ele indica que a mulher tome também o ácido fólico durante a gestação para evitar a anemia megaloblástica, tá? O suplemento de vitamina A para a mulher não deve ser feito durante a gestação, tá? Tem muito cuidado com isso, porque a vitamina A ela tem efeito teratogênico, então a gente não dá suplemento, não faz suplementação de vitamina A para gestantes, mas faz imediatamente após o parto, para que a gente garanta que essa mulher tenha quantidade suficiente de vitamina A e sulfato ferroso para a criança também, porque a criança vai se alimentar por meio da amamentação, tá bom? E aí, aqui na caderneta de saúde da criança, a gente tem tem um espaço para poder registrar se a criança fez a suplementação de ferro ou não, tá? Aqui é uma parte que é sensacional, eu pelo menos adoro, porque a gente consegue ter aqui vários dados das crianças, né, vários dados de tudo da saúde da criança, inclusive da parte de alimentação e nutrição, né? Então, aqui é a triagem neonatal. Então, a medida do perímetro cefálico, o centímetro e o comprimento, se tem aleitamento materno exclusivo, se a criança toma água, toma chá, né? Já deixa de ser aleitamento materno exclusivo. Mesmo que a criança só beba água e chá, já não é mais aleitamento materno exclusivo. Tá? Aleitamento materno exclusivo é somente leite materno. Leite materno e leite artificial ou só o leite artificial, né? Se a mulher teve dificuldade para amamentar, se parou de amamentar, com que idade, né, a criança parou de amamentar, tá? E aí é que tem a recomendação para as consultas do primeiro mês, as perguntas se repetem, aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno e leite artificial, se for o leite artificial, teve dificuldade para amamentar, parou de amamentar, sim ou não, com que idade, né? Então, a gente tem aqui para a gente poder ir acompanhando o primeiro mês, o segundo mês, o quarto e sexto, até o 36º, tá? Aqui, a gente tem um resumo, tá, de consultas ou de medidas, né, que não são, por exemplo, realizou uma consulta no 11º mês, né, não tem ali, então, mas a gente pode registrar aqui, né, a data, a idade, o peso, a estatura, o perímetro cefálico, classificação e conduta para o desenvolvimento, tá? Aqui são os marcos de desenvolvimento. Aqui é interessante, nesses marcos, a gente saber, né, o que espera. Eu gosto muito de mostrar para a mãe essa parte da caderneta, né? O que a gente vai esperar da criança, né? Então, quais são os marcos e como que eu posso pesquisar isso, né? Em que idade que isso vai acontecer, né? Aí aqui a gente tem os meses, né? A idade que isso vai acontecer, que é esperado que aconteça. É muito legal, assim, quando eu mostro até para as minhas amigas que têm bebê, essa parte da caderneta, elas ficam assim encantadas, né? Porque elas já ficam esperando. Quando é que a criança vai emitir o som? Né? Então, a gente já vê aqui, então, quando é que vai fazer isso, quando é que vai fazer aquilo, e vai acompanhando esse desenvolvimento da criança. Isso é muito, eu acho sensacional, essa parte do caderneta. Então, acompanhando o crescimento e a vigilância do crescimento infantil, tá? Então, a gente tem no Brasil o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, um sistema do Ministério da Saúde, né, da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, em que todo mundo, não só crianças, mas todo mundo que que usa atenção primária em saúde, né, que vai na unidade básica de saúde, tem um cadastro lá com cartão SUS, e todo mundo deve fazer parte desse sistema de vigilância alimentar e nutricional, que é o SISVAN, que é para saber como é que está o estado nutricional, tá? Então, com as crianças não é diferente, as crianças também fazem parte disso, principalmente até os 5 anos de idade, a gente precisa ter um monitoramento mais de perto da criança, porque tem muita mortalidade infantil, né, na primeira infância, então a gente tem que ter muito cuidado. E aí aqui a gente ele vai falar um pouquinho, né, do Z-score, da curva zero. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico, porque eu acho que fica mais fácil, tá?
Pronto, aqui é o que a gente tem, por exemplo, os gráficos, eles têm a mesma lógica, tá? Então, eu vou explicar um. Alguém aqui já fez marcação de peso e altura no gráfico, de perímetro cefálico? Vocês sabem como fazer? Alguém já fez? Como é que é? Só para me situar. Por exemplo, vocês sabem por exemplo, se a criança está com peso adequado para a idade. E aí já colocaram no gráfico? Alguma vez? Não? Então, vamos tentar fazer isso juntos, ok? Deixa eu botar aqui uma linha. Deixa eu ver se vai riscar. Ah, vai. Pronto, então olha lá. Aqui a gente tem as curvas, né? As curvas de crescimento, elas são tanto de peso, de altura para a idade, a gente fala comprimento para a idade até os 2 anos de idade, porque a aferição do comprimento, isso é uma coisa importante de falar. Quando a aferição do comprimento da criança, né, para saber quantos centímetros a criança tem, é feita com a criança deitada, tá? Então, até 2 anos de idade, a gente fala comprimento. A partir dos 2 anos de idade, já é a altura, porque é com a criança em pé. Então, já não é mais deitada, e com isso tem a diferença do comprimento para a altura. E a estatura, ela envolve tanto o comprimento, pode ser tanto o comprimento quanto a altura, tá? Então, essa é a diferenciação. Para crianças com até 2 anos de idade, a gente usa para medir o peso a balança pediátrica. Às vezes, e aqui vamos lá, falar da realidade, né? Algumas vezes a balança pediátrica ela não está funcionando, ela quebrou, a gente só tem aquela balança de adulto. O que a gente faz? A gente vai pedir para a mãe, para o pai, para o cuidador daquela criança, para ele subir na balança de adulto e se pesar e ver o peso dele. Depois a gente pega o cuidador, o pai ou a criança, né? Enfim, o adulto, com a criança no colo, e aí e depois calcula a diferença do peso do adulto sozinho com o peso com a criança no colo, tá? É o ideal? Não é o ideal, porque qualquer 100 gramas, né, em criança faz diferença. Mas acontece muitas vezes da gente não ter a balança pediátrica funcionando, e é uma forma da gente obter o peso dessa criança, tá? O ideal é na balança pediátrica, ok, gente? Tá, então olha só. Então a gente vamos imaginar que a gente tem uma criança, aqui a gente tem aqui na curva, né? E aí todas as curvas vão seguir essa mesma lógica, e isso é importante vocês saberem. Então a gente tem a idade em meses, tá? Então aqui no caso a gente tem o gráfico de peso para a idade de 0 a 2 anos. Então a gente quer saber se o peso está adequado para a idade, tá? Nessa faixa etária aqui de 0 a 2 anos. Aqui, a gente tem a tradução dessas linhas. Então, o que quer dizer, por exemplo, se uma criança, a gente viu, eu vou já ensinar vocês a fazerem a marcação, se a criança deu aqui, por exemplo, tá? Tá acima da linha preta. Então, essa criança tá com peso elevado para a idade. E aí vocês podem ver aqui, tem a tradução. O preto é o peso elevado para a idade, tá? Entretanto, se essa criança deu aqui, né, entre as curvas laranjas aqui, por exemplo, né? Bem aqui, vou marcar. Em cima do ponto V, em cima da curva verde, né? Entre as duas curvas laranja. A gente tem um peso adequado para a idade, tá? De que essa criança está com peso adequado. E um peso aqui abaixo, por exemplo. Abaixo do ponto vermelho, deixa o outro. Se o ponto for aqui, do vermelho. Abaixo do vermelho. Tem baixo peso para a idade. Então, tá aqui, ó. Baixo peso para a idade. Abaixo da curva preta, é muito baixo peso para a idade. Então, se dá aqui, por exemplo, a gente tem muito baixo peso para a idade,
E está escrito aqui, muito baixo peso para a idade. Para dar normal, tem que estar entre essas duas curvas vermelhas, tá? Qualquer ponto que dê entre essas duas curvas vermelhas está com peso adequado para a idade, tá? Se der aqui, se der aqui, se der aqui, aqui, tudo isso está normal, tá bom? Se der fora das curvas, as curvas vermelhas é como se fosse o fator limitante. Se der fora da curva vermelha, aqui, próxima à curva vermelha, peso elevado para a idade. Em cima, peso muito elevado para a idade, tá? O preto já é muito elevado para a idade. Ok, agora vamos saber como é que a gente faz essa marcação. Então, vamos supor que eu tenho uma criança aqui com 10 meses, e essa criança está pesando 9 quilos, tá? Então, vou fazer aqui, vou pegar a idade, vou localizar a idade, 10 meses, e vou subir aqui, ó. Quantos quilos que eu falei? 10 quilos. Então, vou deixar aqui, daí eu venho aqui no peso, e vou marcar. Então, aqui é o ponto dessa criança, deixa eu mudar aqui. Vocês podem não riscar a caderneta, normalmente a gente marca só um pontinho aqui e coloca o peso. Não risca tanto assim a caderneta, tá? Mas pode riscar se tá no começo, tá aprendendo, pode fazer isso. Então, essa criança, ela estaria aqui. E aí, ela estaria o quê? Ela estaria adequada ou inadequada para a idade? Se eu deixasse só o ponto azul, né? Vocês viram como eu fiz. Se eu deixasse, ela tá adequada ou inadequada, o peso? Tá entre as duas linhas vermelhas. Exatamente, isso mesmo, Emily, está adequado para a idade, tá? Agora, vamos dar outro exemplo. Vamos lá, outro exemplo. Né? Uma criança que tenha 8 meses e meio, para a gente dificultar aqui um pouquinho a marcação. Então, ela tem aqui 8 meses, né? Então, 8, aqui eu tenho 8 meses e meio, seria aqui, nessa linha mais escura. Não, aqui já seria 9. Então, 8 meses e meio é aqui, ó. Tá? Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Tá vendo? Porque eu vou do 8, aí eu vou pro 10. Então, esse daqui é o 9. Então, se ela tivesse, vamos colocar 9 meses. Ela estaria aqui, nesse ponto. Mas eu disse 8 meses e meio. Então, seria 8 meses e 15 dias, né? Então, ela sairia daqui, tá? Mas se ela tivesse 8 meses e 10 dias, aí eu já viria um pouco mais para cá. Quanto mais, se ela tivesse 8 meses e 20 dias, já viria um pouco mais para cá, mais próximo do 9, tá? Então, isso é importante da gente registrar. Então, eu disse 8 meses e meio e tá com 10 quilos. Bora ver onde dá. Então, aqui tem 8. Vamos subir aqui. E vamos ver os 10 quilos. Deu quase no limite para excesso de peso, para peso elevado para a idade, tá? Então, essa criança já é uma criança que a gente já tem que investigar como é que está a amamentação, como é que está a alimentação dela, se está só amamentando, como é que está, né, essa alimentação dessa criança. Então, a gente já ia ter que investigar. É importante dizer que, às vezes, acontece da criança estar exclusivamente em aleitamento materno e aparecer um gráfico, tipo, ela tá muito aqui, um gráfico como esse aqui, por exemplo, tá? Temos que ter muito cuidado para não assustar essa mãe, né? É importante essa mulher, é importante investigar se a criança está mesmo numa alimentação, num aleitamento, uma amamentação exclusiva, se é oferecido algum chá, às vezes oferecem chá com açúcar, né? Então, é investigar mesmo para saber como é que está a alimentação dessa criança, tá? Normalmente, a criança que faz aleitamento materno exclusivo, ela tem peso adequado para a idade, tá? Vocês vão ver que
Aqui é o gráfico de comprimento. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Peraí, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, aqui a gente tem um outro gráfico, que também é um gráfico importante da gente considerar, né? Tem o gráfico do comprimento, que eu acabei passando, mas é a mesma coisa. Todos os gráficos, eles são a marcação e a leitura, ela vai ser semelhante ao que a gente acabou de ver, tá? Não tem muito segredo. Pronto, do IMC, tá? Então, a gente calculou, para calcular o IMC, como é que a gente calcula? É peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, essa é a fórmula para o IMC, a gente vai fazer a mesma coisa. Digamos que aqui já é para criança de 0 a 2 anos, então eu vou pegar uma criança com, sei lá, 6 meses, né? Aqui, ó, é importante ver uma coisa que pode confundir, né? Às vezes confunde os alunos. Aqui é o gráfico de 0 a 2 anos. Então, vocês podem ver que eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Depois eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Né? Então, eu falei 6 meses. É 6 meses aqui. Mas, porque aqui é 1 ano e 2 meses, e 4 meses, e 5 meses, 6 meses, tá? Mais de 1 ano. Então, vamos pegar uma criança com 1 ano e 2 para ser diferente do exemplo anterior. Então, uma criança com 1 ano e 2 meses, aqui, que tenha um IMC de 17. Bora ver como é que dá. O IMC de 17. Essa linha aqui. Então, vai dar bem aqui. Nesse ponto aqui, onde está essa mãozinha, tá? Essa criança está com o IMC adequado ou não para a idade? O que vocês acham? Isso, tá adequado, tá? Então é isso, não tem muito segredo, isso mesmo, gente, não tem segredo, né, pra gente saber, essa fórmula de marcar na caderneta, nos gráficos, nos gráficos de crescimento, nas curvas de crescimento, isso é simples, né, pra gente classificar o estado nutricional, facilita da gente não ter que ficar usando várias tabelas, né, porque as tabelas, elas com Z-score, e aí a gente tem que ficar consultando, então facilita. As curvas são mundiais, né, inclusive para fazer, isso é uma média, importante a gente saber disso, isso é uma média, né, a criança naquela idade de meses, ela tem que estar com tanto de comprimento, tanto de altura, tanto de IMC, né, uma média para a população mundial. Nesse estudo em que eles calcularam essas médias, entrou a população brasileira, então a gente tem representatividade da nossa população. Essas curvas são de 2006, tá? A última vez que elas foram todas atualizadas. E a mesma coisa também para o estado nutricional da gestante. Quando vocês forem fazer o acompanhamento nutricional da gestante, na caderneta de saúde da gestante, porque a gente não pode esquecer que a saúde da criança, ela começa na gestação, né? Na caderneta de saúde da gestante também tem uma curva, tá? Da gestante. E aí também tem pelo cálculo do IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? E aí também tem a mesma lógica, tá? Eu esqueci de falar, mas apesar de estar normal, por exemplo, quando passa aqui, né, quando está entre as duas linhas vermelhas, mas quando eu passo a linha laranja, eu já tenho um risco de sobrepeso ou um risco de excesso de peso, tá? Assim como um risco, quando a laranja é para chamar a atenção, é um ponto que a gente chama atenção, embora ainda esteja normal, mas a gente ainda tem um risco para o excesso de peso, tá? E isso é importante porque a gente vê, por exemplo, às vezes, quando a gente acompanha a criança, né, na atenção básica, a gente consegue observar que uma simples gripe, uma simples virose, às vezes a gente tem um estado nutricional da criança prejudicado. E aí aqui eu faço um parêntese que eu acho que é importante a gente falar por causa do momento que a gente está vivendo. Há muito tempo eu não acompanhava crianças com desnutrição na atenção primária em saúde de Belém, tá? E agora, em decorrência da pandemia e de todas as condições socioeconômicas que a gente está vivenciando, já começa a chegar na unidade de saúde
ai meu Deus, me fugiu, do Gomar, por exemplo, criança com baixo peso, gestante com baixo peso, adulto com baixo peso, né, mulheres com baixo peso. Então, a gente vê que são pessoas que estão realmente, né, em segurança alimentar e nutricional, como eu falei, que são pessoas que têm a preocupação de faltar comida ou que faltou a comida em algum momento, tá? Eu confesso para vocês que eu eu nunca tinha atendido no Gomar crianças com desnutrição. Assim, tinha atendido uma, na verdade. A gente via muita criança desnutrida nas ilhas, no Marajó, aí na Ilha na Ilha das Onças, né? A gente sempre encontrava muito no Combu, mas em Belém, no Guamá, eu sou professora de saúde coletiva, de prática, já tem 7 anos. Eu, assim, tinha visto uma vez, e agora, no começo do ano, estava muito frequente, né? Então, isso é claro que isso também é um reflexo da pandemia, né, e da situação socioeconômica do nosso país, tá? E aí a gente vai ter vários gráficos, né, para estar. Tá. Se ela tiver, por exemplo, abaixo aqui, com IMC abaixo daqui, por exemplo, na estatura, né? Mas vamos olhar para esse gráfico aqui, que é o do IMC. Se ela estiver abaixo aqui do preto, ela vai ser considerada uma criança desnutrida, tá? Agora, o dado, ele não nos diz nada sozinho. A gente precisa saber, por exemplo, como é a compleição, né? Como é a formação dos pais dessa criança. Se são pais que são naturalmente magros, que são baixos, que tem uma compleição corporal menor, né? Então, se não, tem que investigar porque que essa criança, na verdade, sempre vai ter que se investigar quando a gente estiver nos extremos, tanto para a obesidade e excesso de peso, quanto para o baixo peso, e baixa estatura também, né? Baixo comprimento para a idade, baixa altura para a idade. A gente tem sempre que investigar. Mas acontece, por exemplo, da gente ter crianças, desculpa, que os pais têm uma baixa estatura e são muito magros, né? E aí a gente não vai querer que a criança tenha excesso de peso, por exemplo. Por exemplo, uma vez eu atendi, isso foi uma gestante, estava com os alunos lá no Guamá, e aí a gente pegou uma gestante, e no gráfico dela, no gráfico de IMC para idade gestacional, deu desnutrição. E aí os alunos, você tem que comer mais, você está desnutrida, não sei o quê, assim, né, porque já vai logo pelo dado. E aí eu comecei, enquanto eles falavam, eu estava manipulando a caderneta de saúde dela. E eu vi na caderneta que do começo da gestação dela para agora, o ponto que ela estava, ela já tinha engordado 6 quilos. E ela estava assim, com menos de 4 meses de gestação, né? Então, ela tinha engordado até bastante. Mas, mesmo assim, ela estava com baixa, com desnutrição, estava desnutrida. Mas, considerando o histórico dela, ela estava ganhando peso. Vocês conseguem entender a diferença de que a gente não pode analisar o dado sozinha? Embora ela tivesse desnutrida, mas ela estava ganhando peso de forma adequada durante a gestação. Ela não estava fazendo dieta, ao contrário, né? Ela se sentia mais fome e tudo. Então, a gente não pode avaliar o dado isoladamente, tá? Isso, para termos de saúde pública, o dado isoladamente nos diz muito, porque a gente não tem tantos desvios assim, né? Mas, em nível individual da saúde do indivíduo, a gente precisa fazer uma boa anamnese para poder identificar, né, esse problema, se é um problema ou não, e fazer esse acompanhamento. O que é legal dessas curvas é que, por exemplo, eu vou ter vários pontos de acordo com a idade da criança. Então, eu consigo depois fazer a curva da criança. Por exemplo, eu vou ter aqui nos 2 meses, nos 4, nos 3 anos, nos 5. Então, se a gente observa uma queda ou uma subida muito brusca, a gente, aconteceu alguma coisa aqui, porque isso não faz parte do histórico da criança, né? Então, isso é muito legal da caderneta de saúde da criança. E, normalmente, as crianças que fazem acompanhamento na unidade básica de saúde, elas têm esse histórico, né, de ir com o mesmo profissional durante anos, ficar mesmo naquela equipe,
equipe ali, né, durante muito tempo, e de ter esse registro. Então, isso eu acho sensacional, assim, na caderneta de saúde da criança. A gente consegue ter esse histórico e consegue já ligar todos os sinais de alerta. Mesmo quando a criança está com 6 meses de vida, mas se você já tem ali 6 meses de acompanhamento, né, pelo menos 4 acompanhamentos. E aí a gente consegue saber, ela nunca apresentou uma queda. E é muito comum quando a gente... Por que eu falo da virose? Porque a gente pega uma criança, tipo, tem uma perda de peso, e eu disse para vocês, 200 gramas fazem a diferença no estado nutricional de um bebê, né? Então, a gente pega uma criança que teve uma baixa de peso e logo pergunta se teve diarreia, se teve virose, se ficou doente. É muito comum a gente encontrar crianças com problemas gastrointestinais, com diarreia, disenteria, principalmente por causa da qualidade da água. E agora, o gás está caro, então as pessoas não têm dinheiro para comprar água mineral. O que as pessoas faziam? Colocavam para ferver, né? Fervia a água e colocavam o hipoclorito. Então, a gente sempre tem que perguntar sobre essa questão da água, porque na unidade básica de saúde, por exemplo, eles dão hipoclorito, né? Para poder colocar na água. E agora, com o preço do gás nas alturas, as pessoas não estão mais fervendo. Então, uma das principais causas de mortalidade infantil é a diarreia e a disenteria. Então, a gente tem que ficar vigilante, tem mesmo que ficar vigilante em relação a isso. Infelizmente, a gente retrocedeu, né, em termos de saúde no nosso país, assim, nos últimos 2 anos, e a gente tem que ficar atento como se fosse... Eu hoje fazendo saúde coletiva, eu me sinto assim, falei, meu Deus, né, para quem estava nas doenças crônicas não transmissíveis, a gente volta para um patamar em que a gente começa a olhar as doenças transmissíveis, a desnutrição, a fome, coisas que nós já tínhamos superado, né. Enfim, acho que eu respondi, não sei se eu respondi a tua pergunta, se chama de alguma coisa que eu acabo falando demais. Sim, respondeu sim. E eu tenho certeza pode ser vista como uma observação ou uma crítica, porque a gente está falando da rede SUS, né? Mas em relação à rede particular, o que eu consigo observar, tirando o exemplo aqui de casa, que a caderneta foi trata de como eu posso dizer, esse costume de usar a caderneta. É muito forte e dele. Então, eu acho que deveria ter alguma política ou até mesmo alguma regra para colocar esses profissionais da rede particular a utilizar também a caderneta. Seria muito importante. Seria muito importante, Luana, mas é assim, a gente não pode perder as oportunidades, né? Porque toda criança tem a caderneta de saúde da criança, tem que ter um documento, né, que a gente já viu que é essencial. E usa-se a caderneta de saúde da criança, mesmo aquelas crianças que são de serviço público ou de serviço privado, elas usam para ter o registro da vacina, né? E aí a gente, enquanto profissional de saúde, pode fazer um trabalho de que, no momento da vacinação, a gente pode orientar a mãe, olha, peça para o seu médico colocar aqui, se observar que a caderneta não está preenchida, a gente pode orientar para a mãe, olha, peça para o médico que lhe atende, para o enfermeiro, para o nutricionista, né, para o odontólogo, que lhe atende, para colocar escrito aqui, para dizer o que foi que ele fez, quando ele fez, para registrar. Empoderar essas mulheres sobre a utilização da caderneta de saúde da criança e explicar, porque aqui é um livro que você vai, um documento que você vai ter todas as informações do seu filho, saber quando que foi feito, e a própria mãe, né, pode ir tomando notas, se o profissional de saúde não fizer, ela vai lá e anota, não sei, né, de repente. Mas a gente tem que estimular, e a gente só vai fazer isso empoderando as mulheres sobre o uso, as mulheres, os cuidadores e familiares, né, da criança sobre o uso da caderneta de saúde, tá? É super importante. Aconteceu parecido comigo, né, porque a caderneta da pessoa é praticamente usada só para vacina, né? E eu tive a orientação logo nos primeiros meses dela. E eu levei a pediatra essa questão. Aí ele falou para mim, não precisa, você tem aqui a minha feita, está tudo direitinho, está tudo em ordem. Mas, assim, eu fiquei, não tem como a pessoa não assistir até então na
não tinha aquele conhecimento, né? Era muito leiga, reais e tal. Mas eu acho que o próprio profissional, o próprio pediatra, ele deveria ter essa consciência de evitar tanto na ficha dele como na caderneta. Acho que não precisaria o pai, a mãe estar vindo. Não, isso é perfeito, Luana, e eu acho que essa, inclusive, é uma das belezas desse disco que a gente está fazendo aqui, do Multicamp, né? Porque, assim, eu não me recordo de, na graduação, a gente discutir caderneta de saúde da criança. Por exemplo, na nutrição, a gente, o Multicamp, inclusive, desde o primeiro ano, ele mudou meu olhar da caderneta de saúde da criança. Eu olhava para a parte da nutrição, para aquilo que me interessava, que eram as curvas, o crescimento, a suplementação, que eu estou mostrando aqui para vocês, que tem onde registrar o dia que tomou a vitamina A, o dia que tomou a suplementação de ferro e outros micronutrientes, fazia isso, tipo, olhava para aquilo que interessava para a nutrição, e não olhava para o outro, para o restante, né, parte da alimentação, tudo ali eu olhava, mas não olhava para as outras coisas. E aí, a partir do momento que veio o Multicamp, eu falei, nossa, mudou meu olhar profissional sobre a caderneta de saúde da criança, como um documento, e eu acho que é isso que vem de tão excelente nesse projeto, o fato da gente ter vários estudantes de várias áreas, e também vários professores de diferentes áreas, para a gente poder discutir isso, né, para a gente poder conversar sobre isso, para a gente ver a importância disso, porque daí a gente já vai para o mercado com uma outra visão da caderneta. Com certeza vocês vão ser profissionais diferenciados no uso da caderneta de saúde, seja a nível privado ou a nível público no SUS, mas vocês vão ter um olhar diferenciado, né? Não tem como passar por um treinamento desse, por uma experiência dessa, e não olhar a caderneta de uma outra forma. Pelo menos eu penso isso, né? Anne-Meire, a água do filtro pode ser considerada segura, depende do filtro, né? Então, a água no filtro, ela vai filtrar as partículas maiores. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto, eu confesso, mas é melhor filtrar do que não filtrar, né? Agora, depende muito do filtro, tem filtro com carvão ativado, tem aquele filtro de barro, eu não sei te dizer as diferenças disso, fico te devendo essa resposta, tá, Anne-Meire? E é isso, gente, aqui aí a gente tem um espaço, né, para anotar aqui, né, a suplementação de vitamina A, suplementação de ferro ou de micronutrientes, podem ser os sachês do programa NutriSUS. Normalmente a suplementação de vitamina A ela é feita na própria unidade de saúde, dose única, né, para garantir que a pessoa tomou mesmo, que a criança tomou, tá? E aí aqui a gente termina, aqui também a gente pode anotar, isso daqui eu uso muito com os alunos, para agendar, sempre deixar agendado a próxima consulta, a atividade em grupo que vai ser feita, né, então isso é importante, tá? E tem a suplementação da megadose de vitamina A, sim, tá? O que acontece, olha, às vezes até estraga a suplementação, tá? Então, sempre, na verdade, essa suplementação ela é sempre feita pela nutricionista da unidade. Não sei se tu estás na nutrição, mas os nutricionistas sempre trabalham bastante com a suplementação. A de ferro e de ácido fólico, às vezes o médico faz. Mas a de vitamina A, normalmente, é o nutricionista que faz, né? É claro que também isso depende da organização da equipe, né? Mas normalmente é o nutricionista. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada. Espero que tenha contribuído para a formação de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição, sempre.